Fala, inevitável! E hoje a gente começa mais uma live diária falando sobre o seu maior inimigo. Um inimigo que muitas vezes passa despercebido. O inimigo que muitas vezes está do seu lado. O inimigo muitas vezes que passa todo dia, o dia inteiro com você. E que tem feito com que você muitas vezes não consiga conquistar seus resultados. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? E para a gente começar a falar sobre esse inimigo, né? Para a gente falar sobre esse inimigo, a gente precisa entender de onde ele vem. Para que a gente comece a entender as suas motivações de fazer o que ele faz. E cara, esse grande inimigo, ele pode vir de basicamente qualquer lugar, tá? De basicamente qualquer lugar. Mas olhando um pouco para trás, o padrão que eu começo a perceber, de onde ele começa a aparecer, é do nosso próprio núcleo familiar. Ou muitas vezes da nossa convivência ali dentro da escola, quando a gente é um pouco menor. Da nossa convivência ali dentro da escola, quando a gente é um pouco menor. Mas a gente passa um tempo sem perceber esse inimigo. E os anos vão se passando e todos nós convergimos a um único ponto que temos em comum. Todos nós, eu, Raíssa, Alana, Ana Bia, Isabela, Mandinha, todos nós convergimos para um ponto em comum, junto com esse inimigo. E é quando a gente começa a notar a sua existência. É quando a gente começa a notar a sua existência. E quando é isso, Thiago? Ali na época do vestibular de medicina. Ali na época do vestibular de medicina, esse inimigo começa a dar as caras pela primeira vez. Você começa a perceber que tem alguma coisa errada ali. Porque você tá lá estudando para a prova do vestibular de medicina e você ouve as pessoas que não conseguiram passar ainda falar sobre como as cotas fazem com que essas pessoas não passem, como a concorrência está absurdamente alta, como existem esquemas de corrupção dentro das provas que o pessoal compra as vagas e as pessoas não conseguem passar por causa dessas pessoas. E aí você tem uma série de outras coisas as quais são usadas para justificar o fato delas não passarem no vestibular. E ali você começa a ver essas pessoas e os motivos pelos quais elas dizem não conseguir chegar onde elas gostariam de chegar. E você já começa a achar que tem alguma coisa esquisita. Você já começa a achar que tem alguma coisa esquisita. E aí essas mesmas pessoas começam a falar pra você assim, não, mas pra passar no vestibular de medicina, você precisa ser muito inteligente. Pra passar no vestibular de medicina, você precisa abrir mão da sua vida. Médico precisa abrir mão da vida dele. É um sacerdócio, né? E aí você passa no vestibular de medicina e esse ponto de convergência, esse seu maior inimigo, ele passa a caminhar cada vez mais do seu lado. E você vai entender quem ele é, já já. Você passa no vestibular de medicina e esse grande inimigo começa a caminhar cada vez mais do seu lado. Cada vez mais do seu lado. E aí você passou na faculdade. Você de repente começou a fazer algum esporte, certo? Ou você entrou ali num diretório acadêmico, ou você entrou ali na atlética, bichão, calouro, entrou lá.
E por ter chegado agora, por ser a pessoa que está chegando por baixo, você é delegado com tarefas mais pesadas. Você é delegado com passar o pano no chão, né? E esse caminho e esse inimigo, ele de novo vem cochichar no teu ouvido. Pô, mas eu aqui, chega eu fosse passar na medicina e ia bombar, né? Chega eu fosse passar na medicina e ia bombar, agora eu tô aqui fazendo trabalho pesado aqui para as outras pessoas. E eu entro aqui no esporte para fazer um esporte legal aqui, representar minha faculdade, e de repente eu tenho que ficar carregando material para cima e para baixo. E esse inimigo começa a falar cada vez mais alto no seu ouvidinho. Cada vez mais alto. E aí, você começa a ver ele todo dia na tua faculdade de medicina, quando você entra no internato. Porque quando você entra no internato, você começa a escutar esse inimigo te falar uma coisa, que é a mesma coisa que ele vai te falar pelo restante da tua vida como médico. A mesma coisa. Você já reparou? Você já parou para reparar? E eu quero que você me responda aqui no chat. É uma pergunta um pouco difícil, mas ao mesmo tempo fácil. Como é que estudante de medicina e médico competem entre si? Como é que um estudante de medicina compete com o outro? Como é que um médico compete com o outro no dia a dia? Um residente também. Mandem para mim aí no chat. Como é que vocês acham que essas pessoas competem no dia a dia? Como é que vocês acham que essas pessoas competem no dia a dia? Sabe como? Sabe como? Um estudante de medicina compete com outro no dia a dia, um residente compete com outro no dia a dia, um médico compete com outro no dia a dia, sabe como? Disputando quem está se ferrando mais. Ah, porque aqui nesse meu estágio eu tenho que andar 45 minutos todo dia para chegar no posto de saúde. O quê? Você tá maluco? No meu estágio eu tenho que dar plantão de 24 horas, bicho. Não, você tá doido. Nesse estágio aqui que eu tô, esse estágio teu aí você consegue dormir ainda no estágio. Esse estágio que eu tô é a noite em claro. Alguém já viu esse tipo de comparação? Esse tipo de competição? As pessoas competindo entre si para ver quem tá se ferrando mais? Você já viu isso? No teu dia a dia do hospital, do internato, de médico? Você já viu isso? Manda pra mim aqui no chat. Manda aqui no chat. Você já se deparou com uma situação como essa? Você já se deparou numa situação como essa? Demais, o tempo todo assim. Demais, o tempo todo assim. E esse inimigo, ele começa a dar cada vez mais as caras, Raíssa. Cada vez mais as caras. A Lana falou que sim também. A Mandinha falou que sim também. Ele começa a dar cada vez mais as caras. E você começa a reconhecer ele todo dia, a todo momento, em todo lugar. Exatamente como vocês três acabaram de falar aqui embaixo. Só que sabe qual que é o pior? Muitas vezes você deixa esse inimigo chegar perto. E muitas vezes esse inimigo chega perto demais. Demais. E muitas vezes ele chega perto demais no período mais delicado de toda a tua carreira como médico, que está acabando de começar agora. Que é nesse período de prova de residência médica. No período mais delicado aí dos últimos 5, 6, 7 anos desde que você entrou na faculdade, você deixa esse inimigo chegar perto demais. E aí você começa a ver os reflexos disso no teu dia a dia. Vocês já sacaram qual que é o inimigo que eu quero falar que é? Vocês já sacaram qual é o seu maior inimigo? Vocês já sacaram qual é o teu maior inimigo?
Quando você está chegando no final da faculdade, você começa a deixar chegar perto demais essa percepção de que quem está mais ferrado é quem está ali melhor. Que justificar certas coisas por coisas nada a ver. E sim, eu tô fazendo um misterinho aqui pra te falar, né? Que justificar as mazelas por muitas coisas pequenas, muitas vezes, é o normal. E quando você chega nesse período, você deixa esse inimigo chegar muito perto. E esse inimigo tem um nome tão suave, mas ao mesmo tempo perigoso. Esse inimigo se chama vítima. Vítima. Exatamente. Sabe por quê? Não sei se você percebeu. Mas quando a gente falou que a gente convergia todos para um mesmo ponto ali na prova de vestibular, e as pessoas falavam como o vestibular de medicina era difícil, como você precisaria abrir mão da sua vida muitas vezes para passar nesse vestibular, como a vida como médico depois seria difícil porque você teria que abrir mão de toda a sua vida para passar por esse lugar. Desde esse primeiro momento está sendo instaurado na tua cabeça uma mentalidade de vítima. E aí começa a entrar uma dicotomia na tua cabeça absurda que você não consegue entender. Porra, eu estou entrando numa das profissões mais valorizadas do Brasil hoje. E como é que essa galera fala que eu sou vítima? Isso começa a chocar tanto que você começa a falar assim, pô, de repente de fato, né? Isso é tão maluco que de repente você começa a acreditar nisso. E começa a fazer sentido na tua cabeça, muitas vezes, a hora que você entra na faculdade, a hora que você vai pro internato, as pessoas ficam competindo para ver quem tá se fudendo mais na rotina. Começa a ser bonito você ficar comparando quem tá com a rotina mais puxada. Começa a ser natural haver esse tipo de comparação. Pô, eu tô mais ferrado que você, meu estágio é mais puxado que o teu. Só que sabe qual que é o grande problema de você deixar essa mentalidade chegar perto demais? De você deixar esse inimigo chegar perto demais? Porque chega uma hora que você começa a acreditar no que você fala. Chega uma hora que você começa a acreditar no que você fala. É tanta repetição. E eu não sei se você já ouviu aquela frase, né? Uma mentira é repetida tantas vezes até que ela se torne verdade. Porque de repente você começa a acreditar nessas coisas. De repente você começa a acreditar que realmente você é o cara mais ferrado do mundo. De repente você começa a acreditar que as mazelas que te acontecem no dia a dia justificam tudo o que você quiser justificar. De repente tudo vira motivo para você chorar. De repente tudo vira motivo para você se encolher num canto. E por que eu falei ontem nos stories que depois de quase 70 lives tinha chegado a hora de eu falar sobre isso? Porque se eu chegasse a falar sobre isso no primeiro dia, ninguém ia entender nada. Mas vocês já vêm sendo forjados nos últimos 70 dias para chegar à conclusão que vocês chegarão hoje.
O teu maior inimigo no teu ano de preparação, o teu maior inimigo na tua carreira como médico, o teu maior inimigo durante a faculdade, seja lá quando for, é você ceder a essa mentalidade vitimista que esse sistema médico implanta na nossa cabeça ao longo de 6 anos de faculdade, muitas vezes desde antes. Desde antes. E qual que é o grande problema de você deixar esse grande inimigo chegar perto demais agora? Quando você está se preparando para a prova de residência agora. Porque você perde o maior dos dons, a maior das dádivas que você precisa ter em um ano de preparação. Que tem um nome muito simples. Que vai ser o teu melhor amigo e o antagonista do teu maior inimigo em um ano de preparação. E ela se chama força. Força. Do lado oposto do vitimismo, a gente tem a força, mas a gente jamais vai conseguir alcançar essa força de passar pelas dificuldades do processo se a gente ficar se encolhendo num canto por tudo que acontece. A gente jamais vai conseguir alcançar a força que é necessária para ser aprovado numa grande residência, porque não é qualquer coisa. E não é qualquer um que consegue. Sinto te dizer, não é. A gente jamais vai conseguir alcançar essa força se a gente se encolher num canto e justificar tudo que acontece com a gente por causa de coisas corriqueiras. Ao longo de 6 anos é instaurado na nossa cabeça. Ao longo de 6 anos é instaurado na nossa cabeça que a gente deveria esperar tudo do mundo todo a nosso favor. E que se não fizer, se as coisas não rolarem ao nosso favor, não. A vida de médico é muito difícil. Vida de médico é muito difícil. Muito difícil se você pegar sábado e domingo de dia, nesse final de semana você tira 2,5 pau. A vida de médico é muito difícil. A vida de médico é muito difícil. Meu amigo, ontem me mandaram no inbox um rapaz que veio falar comigo que ele estava em dúvida, né? Se ele prestava a prova de residência esse ano ou não. Porque ele queria juntar 50, 100 mil 50, 100 mil pra fazer a residência. Queria comprar um carro, ia casar. Queria comprar um carro, ia casar. E aí, cara, eu fiz as contas com ele, né? Falei, se você tiver um gasto aí mensal pra se manter esse ano de 5 a 10 mil, se você vai casar talvez seja até mais, né? Para conseguir fazer isso que você quer fazer, você vai precisar ganhar ali seus 25 mil por mês em um ano de preparação para residência. Isso se traduziria ali mais ou menos em 5 plantões por semana em um ano de preparação para residência. E aí eu e ele chegamos à conclusão que definitivamente passar na residência não era o foco dele esse ano. Se ele ficasse dividindo tanta atenção assim agora, ele não ia fazer nem A, nem B direito. E por que eu tô te falando isso? Porque depois de fazer essas contas, eu fiquei pensando, falei, cara, como é que a gente pode reclamar se existe a possibilidade,
Porque se eu parei para fazer as contas, é porque existe a possibilidade, e de fato existia, 5 plantões por semana. Como é que a gente pode reclamar se existe a possibilidade de em um ano você comprar um carro, casar e juntar 100 pila para você fazer uma residência? Ia ser difícil. E talvez ele não passasse numa das maiores residências do Brasil, talvez fosse uma mais tranquila. Mas talvez ele até conseguisse. Como é que a gente pode reclamar disso, bicho? Como é que a gente pode reclamar disso? Tá travando a live aí? Aqui começou a travar agora. Tá travando aí? Que parece que voltou. Como é que a gente pode reclamar disso? A gente tem uma das posições mais privilegiadas do mundo. Mais privilegiadas do mundo. Foi só pra mim aqui então. E a gente insiste muitas vezes porque isso foi implantado na nossa cabeça ao longo de 6 anos. De achar que se tudo não vai perfeitamente como a gente queria, como a gente imaginava, é o mundo que está jogando contra a gente, quando, meu amigo, na verdade é só a vida acontecendo. E a gente que está sendo mole. Eu falei que se eu falasse isso no primeiro dia de live, ninguém ia entender, mas agora vocês estão prontos para ouvir isso. Prontas e prontos. E você já entendeu porque é perigoso você deixar isso chegar perto demais em um ano de preparação para residência. Porque vai ser um ano difícil. Vai ser um ano puxado. Vai ser um ano cansativo. E se constantemente, ao longo desse ano, que o teu pensamento número 1 for: ai, minha vida tá difícil demais porque eu preciso conciliar aqui o meu internato com a minha preparação para residência, e isso é muito difícil. Cara, se essa for a tua mentalidade, se esse for o teu pensamento número 1, vai chegar uma hora que você vai acreditar. Você vai repetir tanto isso na tua cabeça que é tão difícil e que provavelmente você não vai conseguir porque a sua vida tá muito puxada, que uma hora você vai acreditar. E eu não tô falando aqui que é fácil você parar de pensar desse jeito. Não é. Mas a gente precisa trazer isso para a superfície. A gente precisa tirar essa máscara desse inimigo que está do nosso lado constantemente, dia após dia, e a gente só deixa ele ficar lá porque a gente aprendeu que isso é normal, ficar se vitimizando, quando a gente está numa puta posição dentro da sociedade, com uma baita perspectiva de futuro. A gente foi ensinado que isso é normal. E aí esse inimigo começa a implantar algumas coisas dentro da cabeça de todo médico, né? A medicina acabou. A concorrência tá lá em cima. As provas de residência estão cada vez mais difíceis. E de fato, elas nunca foram fáceis. Ah, porque os médicos cubanos vão acabar com a medicina. Ah, porque medicina hoje não dá mais dinheiro. Ah, porque você precisa abrir mão da tua vida pela medicina. Ah, porque medicina não vale mais a pena. Ah, porque residência você sofre demais. Faz uma pós. O que todos esses pensamentos têm em comum? Que quem fala isso está se posicionando como vítima. Vítima. E enquanto você for refém desse sentimento de vitimismo, você nunca vai ser livre para viver a vida que você sempre quis. Porque a responsabilidade estará sempre sendo terceirizada para alguma coisa que magicamente não deixa os seus planos acontecerem.
E de novo, eu não estou falando que é fácil você não pensar desse jeito, e muitas vezes você vai ter essas inclinações até o resto da tua vida, mas o grande ponto aqui é trazer para a superfície. Porque uma vez que você consegue reconhecer isso no teu dia a dia, você não deixa isso ressoar até que se torne verdade. E você quer alguns pensamentos que são muito comuns nessa fase por esse grande inimigo, alguns pensamentos que são implantados por esse inimigo na tua cabeça em um ano de preparação para a residência? Pensamento número 1. Eu não estou conseguindo alcançar aqui meu percentual de acerto porque eu não tenho o melhor cursinho. Vítima. Porque eu não vou conseguir passar no final do ano provavelmente porque eu não tive uma boa base na faculdade. Vítima. Talvez eu não consiga passar no final do ano porque a minha faculdade ela não estimulava projetos científicos. Vítima. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo isso? Quantos de vocês já pensaram isso esse ano? Podem mandar aqui no chat. E eu te digo, eu já pensei isso no meu ano de preparação. Eu abro aqui tranquilamente com vocês. Tranquilamente. Só que qual que é o grande ponto? Mandem pra mim aqui no chat se vocês já pensaram nisso. Se a gente começa a repetir isso demais, a gente começa a acreditar de fato. A gente começa a falar uma coisa para justificar algo que a gente não está conseguindo. Porque é natural a gente querer jogar na conta de outra coisa o fato disso não estar acontecendo. Só que se você repetir isso por tempo suficiente, isso vira verdade na tua cabeça. Isso vira verdade na tua cabeça. Sempre. Tá vendo? E é a partir do primeiro momento que você identifica que você pensou isso, que você deve trazer isso para a superfície. Que você deve identificar. E deve falar, porra, cara, você quase me pegou aqui. Mas nessa posição eu não vou entrar. Nessa posição eu não vou entrar. Nessa posição eu não vou entrar. E é a partir desse momento que você traz a superfície, que você gera consciência sobre esse posicionamento de vítima e o quanto isso te custa, que você começa a extrair a força necessária para provar desse pensamento que ele está errado. Porque a partir do momento que você pensa, só passa na residência quem faz o melhor cursinho, você identifica, cara, nessa posição de vítima aqui eu não vou ficar. Que vem a força de falar, eu vou provar agora que você está errado. Que não tem essa de melhor cursinho. É a partir do momento que quando vem esse pensamento de, eu acho que eu não vou passar na residência porque eu não tive uma boa formação na faculdade. A partir do momento que você traz isso para a superfície e você identifica e você fala, eu não vou ficar nessa posição de vítima, é aí que vem a força para provar que eu vou fazer isso, tá errado. Vocês estão entendendo a dicotomia do negócio? Vocês estão entendendo a dicotomia do negócio? Que é quando você começa a reconhecer esses pensamentos de vítima que vão vir na tua cabeça no dia a dia, que você traz isso para a superfície, que você não aceita estar nessa posição, é daí que vem a força para fazer isso tá errado. Já parou para pensar nisso? É de reconhecer que sim, a gente vai pensar isso. É de identificar quando a gente pensar nisso, que nasce a força para provar que aquele pensamento estava errado. O vitimismo e a força
São extremos opostos. Extremos opostos. Extremos opostos. Extremos opostos. E você vai oscilar entre esses polos nesse ano. Mas é a sua escolha entender para onde você quer ir. É a sua escolha entender para onde você quer ir. E eu vou te falar uma coisa. Não fica mais fácil você lidar com esse sentimento. Porque isso foi tão embutido na nossa cabeça ao longo de todos esses anos de formação, que é automático isso vir de alguma forma. Mas, de novo, não é sobre não pensar. É sobre trazer luz sobre isso. Para que você possa se indignar em ficar nessa posição. E ter a força necessária para sair dela. Não é culpa tua pensar isso hoje. Isso foi implantado na tua cabeça ao longo de toda a formação. E muitas vezes antes dela. Mas é a tua responsabilidade se indignar toda vez que esse sentimento vier. E querer provar que ele está errado. Querer provar que ele está errado. Talvez essa tenha sido uma das lives mais pancadas assim, de se fazer. Porque ela traz um dos comportamentos mais viciosos e mais nocivos que a gente tem como médico. Que é o vitimismo. E não tem como negar que isso acontece. Agora, de novo, é uma opção permanecer nesse local. E se fica uma mensagem de hoje pra você que acompanhou essa live diária, é que você não precisa ficar nessa posição. E que a todo momento que você voltar pra lá, é daí que vem a força pra você puxar pra cá. É um elástico. Quanto mais isso tenta te puxar pro lado do vitimismo, a hora que você decide se soltar desse sentimento, você volta com tudo pro lado da força. Só que jamais você vai conseguir fazer isso se você não trouxer isso para a superfície. Se você não começar a ser sincero com você. É aí que está o grande ponto. Quando eu digo um dos maiores lemas, né, que regem a minha vida, que é a transformação vem da força, e que eu tenho certeza que se você está aqui, isso também faz muito sentido para você. Faz sentido para você essa frase? A transformação vem da força? Fala para mim aqui no chat. Quando eu falo que a transformação vem da força, são dos mais diversos tipos de força. Física, mental, espiritual, familiar, tudo. Agora, também vem da força de você conseguir se encarar como você é hoje. Vem da força de você conseguir encarar o quanto você ainda precisa mudar para chegar onde você quer. E vem da força de você ter essa indignação de não ficar mais no mesmo lugar que você está hoje. É só quando você começa a cultivar essa força que a transformação de verdade começa a acontecer. E vem em simples ações do teu dia a dia como essa que a gente acabou de conversar.
Fez sentido, pessoal? Sim ou não? Fez sentido, sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. Fez sentido, sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. Conseguiu identificar qual é o seu maior inimigo hoje? Conseguiu identificar qual é o seu maior inimigo hoje? Sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. Sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. Boa, Duda falou que sim. Boa. Boa, pessoal, boa. É isso. A gente precisa começar a ter esse olhar. A gente precisa começar a ter esse olhar. Pessoal, seguinte. Estou de plantão na residência hoje à noite. E amanhã eu vou estar no plantão às 5h55 da manhã. Então a gente vai fazer essa live um pouco mais tarde, tá bom? Em breve eu mando o horário aqui pra vocês. Fiquem ligados aí nos stories. Boa, Duda. Boa, Maria. Boa, Lana. Boa, pessoal. Uma boa sexta-feira pra todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.